Olá pessoal do Educacional Plenos, vamos fazer aqui o terceiro vídeo de resoluções do vestibulinho 2019 do Cotuca, questões de matemática. Mas antes de iniciarmos, pedirei que vocês façam a sua inscrição no nosso canal, cliquem no sininho para ativar as notificações no YouTube e, claro, pedirei que vocês curtam, compartilhem e comentem os nossos vídeos. Vamos lá! Questão 19. Os quatro triângulos equiláteros congruentes na figura a seguir estão enfileirados de modo que os pontos A, B, C, D e E são colineares. Sabendo que o lado do triângulo equilátero mede 1 cm, o valor da tangente do ângulo IAE é... Bom, a primeira coisa é identificar a posição, a localização do ângulo. Está aqui. Olha, como que a gente calcula a tangente de um ângulo? Quando a gente tem um triângulo retângulo, a gente sempre utiliza o cateto oposto e utiliza também o cateto adjacente, certo? Se a gente tiver esses dois valores, a gente consegue calcular a tangente com a maior facilidade do mundo. Só que no triângulo retângulo. Por isso mesmo, eu quero trazer essa propriedade aqui para o nosso problema. Então, olha só. O triângulo AI e I', ou seja, I' aqui, eu vou chamar este ponto aqui embaixo, tá certo? Eu vou dizer que esse triângulo é de 90 graus, ou seja, estou pegando o segmento aqui que faz 90 graus com o segmento DE. Isso aqui, por acaso, é a altura do triângulo equilátero IDE. Tá certo? Agora eu tenho um triângulo retângulo, A e I'. Como que eu calculo a tangente deste ângulo aqui? Então eu vou chamar de alfa, o ângulo aqui no vértice. Então a tangente de alfa é simplesmente o comprimento do segmento I', que é aqui o cateto oposto, dividido pelo segmento aqui A I', que é o cateto adjacente. A I'. Muito bem. Então, o meu desafio é calcular o I' e também o A I'. Lembrando que os triângulos aqui são todos equiláteros, e então eu consigo calcular imediatamente o I', que é a altura do triângulo equilátero. Bom, aqui tem 90 graus, certo? E olha só, eu simplesmente posso dividir o triângulo em lados iguais com a altura, tá certo? Agora olha só, qual é a informação aqui? O lado é 1 centímetro. O lado do triângulo equilátero é 1 centímetro. Então eu vou colocar aqui 1 sobre 2, certo? É a metade de 1. E quanto vale o IE? Vale 1. E aqui dentro a gente tem um triângulo retângulo. E aqui eu posso calcular a altura H. Tá certo? Lembrando que este segmento aqui, da altura, a gente chamou de I'. Como que eu faço então essa conta? O Pitágoras clássico. Eu vou começar aqui com os catetos. H ao quadrado mais 1 sobre 2 ao quadrado é igual a 1 ao quadrado, certo? Bom, aqui fica h ao quadrado é igual a 1, 1 ao quadrado é 1, menos 1 quarto. 1 quarto é 1 meio, 1 sobre 2 ao quadrado, tá certo? 1 menos 1 quarto é a mesma coisa que 3 sobre 4. Agora você passa a raiz quadrada. Eu vou pegar só valores positivos, evidentemente. Isso aqui dá raiz quadrada de 3 sobre 2. Eu acho que é metros, né? Centímetros, tá certo? Como o enunciado diz, centímetros. Então a altura é raiz de 3 sobre 2 centímetros. Perfeito. Agora o que falta para a gente aqui para calcular a tangente? O A I'. Olha só que interessante, esse pessoal aqui de baixo. Então vamos falar um pouquinho sobre isso. Os triângulos são todos equiláteros, portanto, este segmento aqui tem 1, este segmento tem 1 e este segmento tem 1. Agora, quando tem esse aqui, conforme eu falei, tem meio, né? É um triângulo equilátero, então a altura divide a base em 2, já que a base tem 1. Então agora a gente vai somar 1, 2, 3, 3,5. Então o segmento A I', lembrando que aqui é o vértice I', tem o comprimento 3,5. Para facilitar as nossas contas na tangente, eu vou colocar isso aqui como 7 sobre 2 centímetros. 7 sobre 2 é 3,5, 3,5, tá certo? E agora a gente volta aqui na tangente. Bom, quem que é o I'? A gente calculou, é o raiz de 3 sobre 2. E o A I' é 7 sobre 2. Como é que faz essa conta aqui? Eu mantenho o numerador e multiplico pelo inverso do denominador. Então fica raiz de 3 sobre 2 vezes 2 sobre raiz de 7. Agora, evidentemente, eu cancelo aqui o 2 e sobra apenas o raiz de 3 sobre 7.
E a resposta está na alternativa B da questão. Na figura a seguir temos um triângulo equilátero ABC e duas circunferências concêntricas de centro D, uma inscrita e outra circunscrita ao triângulo ABC. Dado que o perímetro do triângulo é 6 cm, a medida da área sombreada da figura em centímetros quadrados é... Olha, evidentemente eu vou precisar descobrir aqui o lado do triângulo equilátero. Para isso, eu já faço aqui a primeira conta. Se eu chamar de L o lado, a gente sabe que todos são iguais, e o perímetro é a soma de todos os lados. Portanto, 3L, que é a soma dos três lados, é igual a 6 centímetros, conforme enunciado. Passando o 3 dividindo, eu vejo que o L é igual a 2 centímetros. Portanto, o lado do triângulo é igual a 2 centímetros. Com isso, a gente pode trabalhar tranquilamente. Agora é o seguinte, eu tenho áreas aqui de figuras que são circunferências. Então, eu tenho que descobrir os raios das circunferências. Com a geometria apresentada pelo enunciado, eu consigo obter os valores do raio maior, que é o errão. Vou chamar de errão, então, ó, vou colocar aqui para a gente ver. O errão é o raio da circunferência maior. E o errinho é o raio da circunferência menor, tá certo? Com essa notação a gente consegue trabalhar mais facilmente. A primeira coisa que eu vou fazer é calcular a altura do triângulo equilátero, tá? Daqui a pouco eu vou explicar com mais detalhes o porquê. Bom, a altura faz 90 graus aqui com a base. Como o lado é 2, a gente sabe que a altura divide o lado por 2 também. Então, 2 por 2 é 1. Aqui tem 1 centímetro. E o CB aqui tem 2 centímetros. Eu quero calcular a altura, que é tudo isso aqui. Bom, muito simples, né? H ao quadrado mais 1 ao quadrado, isso aqui é o teorema de Pitágoras, então cateto ao quadrado mais outro cateto ao quadrado, é igual a 2 ao quadrado, que é hipotenusa ao quadrado. Isso aqui é 4. Então, ó, H ao quadrado é igual a 4, eu vou subtrair o 1, então vai ficar 3. A resposta é H igual a raiz de 3 centímetros. Ok. Agora, olha só, eu quero estabelecer uma relação de semelhança de triângulos. Muito bem. Aqui eu sei que tem 90 graus, então eu vou colocar aqui um ângulo alfa e outro ângulo aqui chamado de beta. Alfa mais beta mais 90 dá 180, então alfa mais beta dá 90, ok. O pulo do gato vem aqui. Eu escolhi justamente este segmento porque ele faz 90 graus com o lado CB. Exatamente aqui, ó, os lados do triângulo equilátero são tangentes à circunferência menor. Portanto, aqui tem 90 graus. Com isso, eu consigo estabelecer a relação de semelhança que eu quero. Porque aqui, ó, este ângulo aqui, ó, é o ângulo beta. Alfa mais beta mais 90 dá 180. Alfa mais beta mais 90 dá 180. Então, eu consigo estabelecer uma relação de semelhança. Eu sei que o segmento, eu vou chamar aqui, ó, de D. Então, esse cara eu vou chamar de D. O segmento CD é simplesmente a altura do triângulo, que a gente acabou de calcular, raiz de 3. Então aqui, ó, raiz de 3, tá? Aqui a gente sabe que é 1 centímetro e aqui também a gente sabe que é 1 centímetro, porque todo lado aqui é 2. E aí quando você tem um segmento que faz 90 graus aqui com a base, porque é um triângulo equilátero, você divide por 2, tá certo? Em todas as bases aqui. Isso acontece por causa do triângulo equilátero, tá? No isósceles não vai acontecer para todos os lados, não. Só para a base central aqui, a de baixo, tá? Bom, continuando aqui, nós vamos fazer a relação de semelhança. Eu vou pegar, então, ó, este lado 1 centímetro do triângulo pequeno, ele está relacionado com os ângulos alfa e 90. E os ângulos alfa e 90 estão relacionados aqui com o lado CD. Portanto, vou começar com o triângulo menor. 1 centímetro está para raiz de 3 centímetros, tá certo? Então, este lado está para esse. Agora eu vou usar o errinho. Assim como o lado errinho está para quem? Bom, o errinho é o segmento entre os ângulos beta e 90 graus. Eu venho aqui no triângulo maior, beta e 90 graus corresponde aqui ao segmento DB, que também tem 1 centímetro. Lembra que a gente viu lá no cálculo da altura. Portanto, eu coloco 1 aqui. Olha só que interessante. O meu raio é simplesmente 1 sobre raiz de 3. Então a gente deixa melhor com a racionalização dos denominadores. Isso aqui fica raiz de 3 sobre 3 centímetros. Então olha só, o raio dessa circunferência aqui é raiz de 3 sobre 3. E como que eu calculo agora o raio da circunferência maior? É a parte mais fácil.
eu vou utilizar o triângulo isósceles. Observe que este segmento aqui é exatamente o raio maior, o R1, certo? E este outro segmento também. Então a gente tem um triângulo isósceles. Portanto, este cara aqui, se eu disser que ele faz 90 graus, ele vai dividir também a base em 2. Aqui é 1 centímetro, tá? E quem que é aqui? É o R. Olha só que interessante. Este cara aqui é o R. Então o teorema de Pitágoras fica com R1 e R1. O R a gente já sabe, é o raiz de 3 sobre 3. Então a gente calcula com base nisso. Vamos ver então. Ó, eu vou colocar R ao quadrado, então é raiz de 3 sobre 3 ao quadrado, mais 1 ao quadrado é igual a hipotenusa ao quadrado, que é o raio da circunferência maior. Ok, o que acontece com R ao quadrado? Ele fica igual a... Bom, raiz de 3 sobre 3 tudo ao quadrado é 3 sobre 9. Então eu vou colocar 1/3 mais 1. Isso aqui dá exatamente 4/3. Aí eu passo a raiz quadrada para lá, pego o valor positivo e não sei o que, fica 2 sobre raiz de 3, tá certo? E aí eu vou pedir para a gente deixar na forma mais bonita. O R, que é tirando a raiz do denominador, vai ficar 2 raiz de 3 sobre 3 centímetros. Pronto! Agora eu posso fazer o cálculo facilmente. Como que eu calculo a área que tem apenas a pintura aqui em cinza? É simplesmente a área da circunferência com raio maior menos a área da circunferência com raio menor. Então eu vou colocar aqui o cálculo da área. Olha só. A área total será o π R ao quadrado menos π R ao quadrado. Então eu deixei aqui o π em evidência. R ao quadrado menos R ao quadrado. Olha só. O R ao quadrado é 4/3. Eu fiz aqui o cálculo do R para ficar bonitinho, mas o R ao quadrado é 4/3. E o R é raiz de 3 sobre 3. Então o R ao quadrado é 1/3, tá certo? Então olha só, vou substituir aqui. O R ao quadrado é 4/3 e o R ao quadrado é 1/3. 4/3 menos 1/3 dá 3/3, que é 1. Então isso aqui é exatamente π vezes 1, que é π. π, só que é centímetros quadrados, porque é a área. Alternativa E da questão. Agora uma questão mais light, né? Tivemos aí duas questões de geometria e uma bem pesadona de geometria. Então vamos lá. Ana coleciona figurinhas para colar no álbum da Copa do Mundo. Se ela ganhasse mais 24 não repetidas, ficariam faltando 4/31 do álbum para completar a coleção. Sabendo que um álbum completo tem 682 figurinhas, calcule quantas figurinhas Ana possui agora. Cuidado com a pegadinha aqui, hein? É uma equação, então eu vou chamar de x o número de figurinhas que ela tem. Número de figurinhas, tá? Agora tem que tomar cuidado com a pegadinha, porque a tendência nossa é escrever o seguinte: x mais 24 é igual a 4/31 de 682. Está errado, porque não é 4/31, é o complementar. Observe o seguinte: vão ficar faltando 4/31. Significa que o total que ela tem corresponde ao complementar. O que é o complementar? Então eu pego 31 menos 4 dá 27. Certo? Então o complementar vai ser 27 sobre 31. A equação tem que levar isso em conta, e não 4/31, tá certo? Então eu vou apagar aqui e colocar o valor correto, que é 27 sobre 31. Agora eu consigo fazer e calcular. Por isso que ela é light, a questão em relação às outras de geometria, mas tem essa pegadinha. Então olha só, vai ficar assim: x é igual a 27 sobre 31 vezes 682 menos 24. Se você dividir os 682 pelo 31, vai dar 22. Por que eu faço a divisão? Por causa da fração aqui. Então, divido por 31 aqui dá 1, eu divido por 31 aqui dá 22, tá certo? Agora olha só, 22 vezes 27 vai dar 594. Então aqui vai ser 594 menos 24, o que dá exatamente 570. Então x é igual a 570. E a resposta
está na alternativa B da questão. Bom, este foi o nosso terceiro vídeo de resolução do Vestibulinho Cotuca 2019, matemática. Vamos postar mais um de matemática e depois tem os de física e química, tá certo? Fiquem ligados aí no nosso canal. Bons estudos, não se esqueçam de fazer a inscrição no nosso canal, clicar no sininho, ativando as notificações e, claro, não se esqueçam de curtir, comentar e compartilhar. Até mais!